Agora você fala, é um gatinho que está urinando com sangue. Tem tantas possibilidades aí que vai, olha só, um gatinho pode urinar com sangue porque ele está estressado. E aí, como que a gente identifica que um gato está estressado, né? Mas eles são uma espécie realmente que o estresse acaba se refletindo no trato urinário com inflamação e sangramento. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Com enorme prazer, estou recebendo aqui uma médica veterinária, professora, mentora, criou um projeto sensacional, inclusive para residentes de medicina veterinária, doutora Tuane. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E é verdade, é um prazer mesmo. Inclusive, agora no bastidor nós estávamos conversando e eu quero que você, antes de falar da sua especialidade, gente, até porque para mim foi uma surpresa, que tem tudo, né? Desde ela é nefrologista, urologista e determinadas doenças do trato urinário, como ela nos trouxe, é mais presente em gatos do que em cachorros. Então, não é tudo a mesma coisa, veterinário não é tudo a mesma coisa, dentre outras importâncias, né, de um médico veterinário que a Tuane estava trazendo, e eu gostaria e quero que você, né, enquanto audiência, entenda que eles não tratam só da saúde dos nossos animais, mas sim da nossa saúde também. Explica um pouco essa parte para a gente, Tuane. Isso é verdade, né? A população ela tem uma ideia que o médico veterinário cuida do pet ali dentro do consultório, de cão e gato, ou às vezes até dos grandes animais em fazenda. Mas na verdade a medicina veterinária ela tem uma ampla atuação, né? O médico veterinário tem uma ampla atuação e todos os alimentos de origem animal passam pela inspeção do médico veterinário. Então, desde a produção da fazenda desses animais, por exemplo, a extração de leite, e o trajeto, né, o transporte desse alimento dentro do supermercado precisa ter um médico veterinário para a inspeção dos alimentos, para que os alimentos cheguem com segurança à mesa da população, né? Então, a nossa atuação vai muito além do que o consultório. Além também da medicina veterinária estar envolvida com a fabricação e desenvolvimento de vacinas, né? O controle e prevenção de zoonoses, que são doenças
dos animais que são transmitidos para as pessoas. Então, a gente tem aí uma ampla atuação para a população também, que é de grande importância. E às vezes isso não é visto, né, e percebido, mas agora, né, em alto e bom tom, está aí claro. E aproveita, conta pra gente sobre a sua graduação, essa decisão por medicina veterinária e a sua especialização. A gente costuma brincar, né, que toda criança quis ser médico veterinário, né, umas são mais teimosas que as outras, né, mas dentro da minha família todos sempre gostaram muito de animais, então a gente estava sempre muito próximo ali, então eu não tinha dúvida muito do que eu gostaria de ser quando eu crescesse. Mas, claro, a gente vai ficando adolescente, vem aquela dúvida, pensei em áreas que com certeza eu não me encontraria, mas a medicina veterinária, desde o primeiro momento que eu escolhi, assim, já sou formada há 9 anos e eu posso dizer, eu sou realmente muito apaixonada pelo que eu faço. E como professora, eu tento, inclusive, passar isso para os meus alunos sempre. A medicina veterinária, para você ter espaço, né, ter sucesso, você tem que gostar muito do que você faz. Então, assim, é uma paixão pela profissão mesmo. E você se especializou em nefrologia. A medicina veterinária tem todas as áreas, assim como a medicina comum para humanos. Exatamente. A medicina veterinária ela está em ascensão e hoje em dia a medicina veterinária ela é toda separada por especialidades, né? Então antigamente a gente tinha o veterinário que fazia tudo. Hoje em dia tem veterinários de áreas. Então, por exemplo, eu sou médica veterinária de pequenos animais, cães e gatos, mas tem de grandes animais, direcionado a bovinos, a equinos, animais selvagens, silvestres, o veterinário que atua na inspeção de alimentos. Então a gente tem aí vários setores. E dentro da medicina de pequenos animais, a gente ainda tem as especialidades. Então, dentro da medicina veterinária, hoje a gente tem a clínica geral, o ortopedista, o neurologista, o nefrologista, oncologista, né? A fisioterapia. Então, a gente tem, e cada um faz a sua área ali. A gente atende, mas direciona para a especialidade para ter um serviço realmente mais especializado, mais direcionado. Olha, para os veterinários tímidos aí, que eu tenho procurado e convidado para vir aqui no consultório aberto, tenho recebido alguns nãos. Vem conversar com pessoas também, é bem importante. Eu quero cada um dessa especialidade. Peço, por favor, Tuane, você que já é conhecida na área, conhece a maioria dos veterinários aí, coloque na sua rede, para que vocês possam vir e nós possamos compreender mais, porque o que não é dito, muitas vezes não é valorizado ou respeitado. E o consultório aberto está aqui, realmente, como o próprio nome diz, de portas abertas para a gente conhecer vocês além do jaleco. Entender o quão a conexão que você tem, a história que você tem, onde você estudou. Isso é muito bom também para a população, que é um dos principais objetivos do nosso programa, porque, cara, hoje em dia o Instagram, ele aceita tudo. Você escreve o que quer na bio e vira especialista do que quiser, e ali você vai atuando. E o médico, ou muitas vezes, durante o período da consulta, é tão desafiador te perguntar, mas você é especialista nisso? E a gente tem esse direito, né? E para quem não tem, eu tenho, pergunto e estou aqui para isso. Conta da sua trajetória de estudo na especialização hoje, o que você principalmente atende, né, no que você se especializou. Eu me formei em uma faculdade aqui em Brasília mesmo, e logo depois me veio a vontade de fazer especialização, que seria a residência em clínica médica de pequenos animais, que é onde começa tudo, né? Eu sempre tive, desde a da graduação, eu tive uma afinidade maior por nefrologia. Só que a gente não pode sair da faculdade já se especializando. É importante que a gente tenha o contato ali com a clínica médica geral. Então, eu fiz residência durante 2 anos, na mesma faculdade em que me formei. Antes de você continuar, conta pra gente o que que é a nefrologia. A nefrologia e a urologia uma área onde a gente trata de todas as doenças do trato urinário, na verdade, do trato gênito-urinário. Então, envolve trato reprodutivo e trato urinário, rins, ureteres, bexiga, uretra, tá? E muitas vezes a gente tem sistemas que não tem a ver diretamente com o trato urinário, mas que se refletem no trato urinário, tá? Então, o nefrologista, ele tem a capacidade de identificar e tratar distúrbios do trato urinário.
Ou seja, eu tô com um gatinho igual foi a situação em que eu conheci uma colega de vocês, a Bárbara, primeiro a Ana, né, que ela estava urinando com sangue. Exatamente. Então esse são os meus pacientes, né. Os gatos, eles têm realmente muitas alterações pela fisiologia dele mesmo, a evolução da espécie, ele tem muitos distúrbios do trato urinário, então é realmente uma espécie que a gente atende muito durante o consultório. Agora você fala: "Ah, é um gatinho que está urinando com sangue", temos tantas possibilidades aí, que vai olha só, um gatinho pode urinar com sangue, porque ele está estressado. E aí, como que a gente identifica que um gato está estressado, né? Mas eles são uma espécie realmente que o estresse acaba se refletindo no trato urinário com inflamação e sangramento. E olha, eu tô revoltadíssima, inclusive. Eu tenho 3 gatos, tá, gente? Que é a Glória, a Aleluia e o Louvor. Então, temos esse trio aí, Só abençoados. só abençoados. A Glória, tive que fazer a ultrassonografia, não deu nada. No exame de sangue, nada. E ela tá, inclusive, com um comportamento que, inclusive, eu preciso. Gente, vem aqui, veterinário que fala, porque tem até quem cuida dessa questão do comportamento, né? Exatamente. E era estresse, algum problema, essa questão dela territorial, e é real. E eu me preocupei, porque, poxa, você tem um gatinho, então não era pedra, porque poderia Aham, ser poderia também, ser. né? Exatamente. E a gente só consegue identificar realmente que poderia ser uma cistite, que a gente fala por estresse, descartando as outras causas, né? Como você falou, pedras urinárias, né? Que são urólitos. O tratamento para essa afecção, na verdade, é o manejo ambiental. A gente identificar a fonte de estresse desse paciente e modificar o manejo ambiental mesmo. Então, tentar tirar o estresse do gatinho. Ah, mas o que que causa o estresse no gatinho? Ixi, é tanta coisa. O gato, ele já é uma espécie realmente estressada. Então, o contato direto com outros gatos, disputa de território, às vezes trocar um móvel de lugar já é o suficiente para deixar um gatinho estressado. Aí ele tomava o solzinho da manhã dele em cima do sofá. Você virou o sofá e agora não bate mais o sol, já é o motivo para deixar ele estressado. E aí, o tratamento é medicamentoso? Não, o tratamento é modificação ambiental. Aí, Chocada. ó, a Glória tem que vir para o meu consultório. Isso, vai mesmo. E ela é atemperamental, porque ela foi a primeira a chegar, ela que manda, ela não aceitava aleluia e o louvor. E assim, não tem como. Tanto que eles ficaram presos durante muito tempo. É uma história, esses gatos aqui de casa. E é justamente isso. E sabe o que que eu pensei? Eu falei, gente, o que que pode ser mais? Porque para ela era a única que eu dava um pouquinho de frango. Aí eu cortei, eu falei: "Não chega também disso?" E Aí eu foi falei: logo "Gente, depois que só aconteceu? pode ser isso, porque eu fui cortando, então tudo dela é diferente É. deles. Tem que ser, se não for E assim ela não assim, aceita". até a presença dos seus outros gatos, é porque a gente acha que o gato ele gosta de viver com outros, mas na verdade não. Ele gosta de viver sozinho. Quem gosta de outros somos nós, que somos gateiros, mas provavelmente ela era a princesa, a rainha da casa. E chegaram outros, ela falou: "O que é isso aqui, Mas já né?" tem 1 ano e ela finge, a gente fala que ela finge, porque Uhum. quando a gente não tá vendo, ela tá brincando com eles. Aham. Mas eles brigam e se batem até É, hoje. isso é um possível fator de estresse Mas dela depois desse mesmo. tempo todo? Pode ser, é um estresse crônico ou situações de embate que aconteceram nos últimos tempos, uma visita na sua casa que não era o que ela gostaria, já pode ser um problema. Gente, eu tenho 1000 perguntas importantes, né, sobre rins e tudo isso, mas eu vou te perguntar nesse sentido. Tem gente que fala tanta coisa sobre gato, né, que eles limpam a energia, que tem essa questão. Eu já tive cachorro, né, na infância, né, na casa dos meus pais, mas meu mesmo de cuidar e de criar uma golden, né, a Uhum. Mili Onária. E no meu divórcio ela ficou com o meu ex-marido. E era totalmente diferente do que essa personalidade, Do como os gato. gatos são. É incrível, né? Na hora que eles querem carinho, de repente eu vejo a Lulu está no colo de alguém, mas tem um É no período que tempo não. dela, né. Realmente as espécies elas são muito diferentes, eu também sempre tive contato com cães, né, minha mãe falava que gato era traiçoeiro, era interesseiro, e eu só fui ter gatos depois que eu fui morar sozinha mesmo, foi no início da residência, que aí eu
adotei uma paciente que era minha, né? E apesar de dizer que o gato não é carinhoso, isso realmente é um mito, porque os gatos eles são muito carinhosos. Inclusive, mais do que o cachorro, só que é no tempo deles mesmo. Então, assim, você correr atrás do gato para pegar, para colocar no colo, eles não vão aceitar. Mas se você estiver sentado, ele vai ir até você. Essa é a espécie, o comportamento deles, não da gente ir até eles irem até a gente. Eu costumo brincar que, na verdade, na nossa casa, quem manda são os gatos. O gato, ele te olha de cima, ele verifica todo o ambiente e acaba que a gente que fica refém deles, né? Mas é realmente uma espécie que é encantadora. Não tem como uma pessoa que gosta de gato ter só um gato. Esse é o negócio. O gato quer viver sozinho, mas a gente quer ter mais de um gato, né? Então, quem dá espaço para conhecer o gato acaba que se apaixonam facilmente. Não tem quem não conheça o gato de perto e não goste de gato. Eles são sensacionais. E eu acredito muito nessa parte da espiritualidade que você falou também, porque realmente o gato, ele é uma espécie espiritual, ele olha diferente, ele observa o ambiente de forma diferente. Então, assim, eles são realmente bem espirituais, eu acredito nisso também. Os sons são diferentes, o que eles emitem em momentos diferentes. É realmente, se você tiver a dedicação, eu não tenho muito tempo, Uhum. mas o pouco que você percebe. Primeiro, que eles são os três totalmente diferentes. Personalidades totalmente diferentes, nunca vai ser a mesma. O louvor não vai para cima da casa, Aleluia, desde pequena é doidinha, ela anda por cima da casa e o louvor sempre foi. Ele sai em todas as fotos. Aqui a gente tem uma empresa de cenários. Eu vou te mandar um Instagram para você ver o tanto que ele é aparecido. É o que come mais, é o mais gordinho, come no pote Qualquer de lugar. todo mundo. A Glória é a, Ah, né? isso. Não mexam Não se comigo. mistura. E Aleluia fina, Lady, mas vive na rua. Eu falo que ela é a piriguete aqui de casa. Mas eu acredito mesmo nisso. Tem pessoas que eles se aproximam, tem outras que não tanto. Exatamente. E é como você falou, eles emitem sons em situações diferentes. Então, quem conhece sabe, é um som de carinho, é um som de que não tá gostando, né? Um miado de pedir comida, né? Então, eles têm uma linguagem que quem conhece o gato consegue, assim, facilmente identificar. Que não é simples. Então, você explicou para a gente o que o nefrologista faz, além dessa questão, né, urinária. Tem pedra nos rins, tem todas o sistema é igual, que outros problemas, porque também é tão difícil de identificar às vezes, né? Tem tanta gente. Outro dia eu recebi uma mensagem que alguém estava querendo ajuda porque o gato precisava ser operado, alguma coisa assim. Porque como que eu identifico que esse gato? Eu vi porque sangrou. E ainda mais o gato. O gato ele é bem resistente à dor, então o cão ele consegue demonstrar que está incomodado muito mais fácil que o gato. O gato geralmente ele se isola. Então, assim, ele está sentindo dor, ele se isola, ele vai se esconder debaixo da cama, ele não aparece tanto, né? As doenças do trato urinário, a grande maioria, elas são silenciosas mesmo, então a gente precisa identificar fatores assim muito pequenos, tá? Por exemplo, o gatinho, eles geralmente urina na caixinha de areia, né? Eles usam a caixinha de areia. E quando tem algum distúrbio urinário, geralmente eles começam a urinar fora da caixinha. Então a gente encontra no tapete, em cima do sofá, em cima da cama. E aí o tutor já pensa, meu Deus, ele está marcando. E na verdade, não. Geralmente isso já são distúrbios de trato urinário e geralmente de trato urinário inferior, que seria a bexiga, né? Os urólitos, que são as pedrinhas urinárias, elas podem ser encontradas em qualquer parte do trato urinário, mas geralmente são formadas ou no rim ou na bexiga. Mas eles podem causar distúrbios urinários importantes de disfunções renais, de insuficiência da noite para o dia. Então, se obstruir o fluxo urinário, o animal não consegue urinar da forma que deveria, chega a ser uma emergência, porque a urina é uma forma de excreção de metabólitos ruins do corpo. Então, se ele não está colocando para fora, esses metabólitos ficam aumentados na corrente sanguínea, causando disfunções muito importantes, inclusive uma parada cardíaca. Então, trato urinário é um sistema muito importante. E tem como prevenir? Tem algum cuidado que, tanto com cachorros quanto com gatos, que se possa ter nesse sentido? O principal é a gente conseguir fazer com que o animal aumente a ingestão de água.
Então, a saúde do trato urinário está muito relacionada à ingestão de água, principalmente pensando em pedrinhas, né? Então, as pedras elas são formadas quando a urina está muito concentrada, quando tem pouca água. Então, quanto mais a gente estimular a ingestão de água desses pacientes, melhor. É aquela coisa, geralmente eu pergunto no consultório para o tutor, seu animal bebe bem água? Ele fala, bebe bem água. Aí eu vou calcular e ele fala, meu Deus, ele não bebe nem a metade disso. É que nem a gente, né? Fala que bebe água, mas não bebe o tanto que deveria. Então a gente tem algumas formas de fazer com que o animal beba mais água, distribuindo vários potinhos de água pela casa, principalmente potinhos de cerâmica que deixam a água sempre geladinha, trocar várias vezes por dia, pode colocar uma pedrinha de gelo. Os gatos, eles gostam muito de água em movimento, então hoje em dia a gente tem aquelas fontes de água, tá? E o principal, alimentos úmidos. Então não sei se vocês já viram, mas sachêzinhos que vendem em pet shop mesmo, que é um alimento úmido que tem uma palatabilidade muito boa. Então a gente coloca 1 ou 2 colherzinhas desse alimento no potinho e preenche com um pouquinho de água, 2, 3 dedinhos de água, e oferece. Saborizar a água faz com que essa água fique mais saborosa, né? E o animal beba com maior volume. Ah, então eu misturo isso na água. Com a água e em momentos específicos, porque se a gente deixar o sachê lá durante o dia todo na água, vai atrair mosquito. Então, assim, é pouquinho. 2 colherzinhas de sachê, coloca 3 dedinhos de água, mistura e oferece para ele naquele momento. Geralmente ele bebe tudo de uma vez, porque é gostoso, né? Ah, Então, como uma papinha e aí já exatamente, uma induz ali sopinha. aquela... Legal. Isso mesmo. Ah, isso eu não sabia, E aí gostei. os gatos, né, a gente tem a indicação que a alimentação deles seja 50% alimentação úmida, porque os gatos não bebem água. Eles bebem pouquíssima água. Então, por isso que eles têm mais doenças urinárias, porque eles não ingerem muita água. Então, os gatos, eles precisam comer por dia 50% da alimentação de alimentação úmida. Uau. Tuane, explica pra gente o que que é uma hemodiálise, em que caso isso vai acontecer com os animais, porque parece até assim, né? Nossa, não imagino um cachorro ou um gato fazendo hemodiálise. É coisa de outro mundo mesmo, né? Hoje em dia, na medicina veterinária, a gente tem as técnicas de substituição renal, que é a hemodiálise e a diálise peritoneal. A função da hemodiálise e da diálise peritoneal é a filtração do sangue, uma das funções do rim. Então, o rim, ele filtra o sangue e o que não for bom para o corpo, ele elimina pela urina. Quando o paciente tem uma insuficiência renal, o rim não está conseguindo manter essa função, ele não filtra o sangue da forma que deveria. Então, tudo que era ruim, que deveria ser eliminado pela urina, agora está ficando acumulado no organismo e causa um desequilíbrio muito grande no organismo. Então, a hemodiálise, a função dela é filtrar o sangue, fazer essa função do rim por um determinado período. O que é diferente na medicina humana, na medicina veterinária, é que na medicina humana eles fazem também hemodiálise contínua, que seria pelo resto da vida. Então, vocês já devem conhecer alguém que, desde muito tempo, fez hemodiálise durante muitos anos e sobreviveu durante muitos anos por causa da hemodiálise. Na medicina veterinária, a gente ainda não faz a vida toda, por causa de um acesso, porque o paciente deveria ficar muito tempo internado, né, dentro de um hospital, e nossos pacientes vivem pouco. O que a gente faz hoje em dia é a hemodiálise intermitente, que seria o paciente sofreu uma lesão renal, principalmente aguda, uma insuficiência renal aguda, onde a gente consegue fazer a função do rim de filtração durante um período curto de tempo, então 7 dias, 10 dias, tiro esse paciente da crise, só que o rim dele tem que ter ainda uma função, então eu só dou suporte ao rim, deixo ele descansar por um pouquinho, fazendo essa função, mas depois que eu parar, ele precisa ter ainda uma função para continuar. É basicamente isso. O que diferencia a hemodiálise da diálise peritoneal é que a hemodiálise ela é um filtro artificial, tá? A gente remove o sangue do paciente, passa pela máquina, igualzinho à máquina humana. Passa por um filtro artificial onde vai filtrar o sangue e devolve para o paciente. Na diálise peritoneal, quem faz essa membrana de filtração é o peritônio, que é uma membraninha que tem no abdômen. Mas aí a gente faz a mesma coisa, filtrar o sangue durante um período. É basicamente isso. Mas se chegar nesse nível, e eles têm 2 rins também. 2 rins. Então, se os 2 estiverem com problema, é fato que vai ali morrer. A gente dá doença renal crônica, a gente tem 4 estágios, o 4º estágio seria a falência renal, onde a indicação, na verdade, seria transplante ou diálise contínua, né? Ainda na medicina veterinária não é a realidade para a gente o transplante, e a hemodiálise contínua também aqui no Brasil não é uma realidade.
pra gente. Mas, provavelmente, nos próximos anos, a gente já consiga também dar uma sobrevida maior para esses pacientes. É muita evolução, É né? muita Eu já evolução. ia falar, tem transplante também? Tá chegando, mas já fazem, já fazem. Gente, eu percebo, né, que além da técnica, além de estudar tudo isso, tem uma questão de empatia, tem uma questão, porque se você não tiver essa compreensão, chegam pessoas ali realmente, né, desesperadas, que com pouco conhecimento, eu mesmo Uhum, perguntei agora, são 2 rins também? E fiquei aqui pensando, a gente conhece tão pouco, porque a gente conhece pouco até da gente. exatamente. A medicina veterinária, ela só funciona se a gente tiver realmente empatia. Então, assim, além da gente tratar os nossos pacientes, que são ali os animais, a nossa função é tratar a família, né? Então, assim, os meus pacientes, nossos pacientes, eles não falam, eles não expressam dor como a gente, né? Então, a gente tem que entender, o envolvimento do tutor é muito importante. E hoje em dia, as famílias têm os pets como filhos mesmo, membros da família. Então, a gente atende um tutor realmente desesperado, triste. Às vezes, a gente atende senhoras que os filhos casaram, foram morar em outros estados e eles só têm a cadelinha que já tem lá 17 anos. Então, assim, a gente tem que se colocar realmente no lugar da família. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né, para quando vai atender, a gente precisa ser empático e entender a situação do tutor ali, porque realmente, muitas vezes, esse paciente ali faz parte da família deles. É muito importante que a gente tenha essa noção e acolha, né, a família. É importante que a gente acolha elas também. Agora você trouxe essa questão de estar falando com seus alunos, né? Você é professora universitária da Faculdade de Veterinária e também criou um projeto agora que vai ter abrangência, né, nacional, que é o VET Sem Medo. Isso. Esse projeto foi um projeto idealizado por mim e, na verdade, foi uma ideia de uma colega minha, que é a doutora Rafaela. Ela foi minha estagiária, na verdade, ela foi minha aluna. Depois ela foi minha estagiária no último semestre da faculdade e ela prestou prova para residência e agora ela é minha residente também no serviço de clínica médica no hospital que eu trabalho. Ela teve essa ideia, ela também é bem didática, então ela teve essa ideia da gente montar uma plataforma onde a gente conseguisse alcançar grandes números de veterinários recém-formados e estudantes dos últimos períodos, né? Porque na medicina veterinária, logo que a gente se forma, a gente é colocado no mercado de trabalho e a gente ainda tem muito medo, muita insegurança. Então, na verdade, a nossa ideia é a gente conseguir acolher aí esses veterinários que ainda estão inseguros e mostrar qual seria o melhor caminho. O Vet Sem Medo, ele ainda está aí em desenvolvimento, mas a gente já consegue passar algumas informações, conhecimentos, e daqui a pouco a gente vai estar entrando com a plataforma de cursos também. Mas hoje a VET Sem Medo já realiza cursos e você vai ter cursos presenciais em Brasília, além dos online. Isso. A ideia é que pela plataforma digital a gente consiga alcançar o Brasil inteiro e aqui em Brasília a gente consiga fazer cursos presenciais práticos e teóricos também. Muitas vezes direcionado para quem quer passar na residência, outros para atendimento mesmo, né? Procedimentos que são mais invasivos, que a gente não consegue ter muita prática durante a faculdade. Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso presencialmente também. Legal, aí você vai. Porque o que mais tem também são ONGs aí, animais que Precisam. precisam e não têm, às vezes, condições, né, de estar. Isso mesmo, essa é a ideia. E pensando até mesmo que online, em outras cidades, ter presença física nas cidades de profissionais que venham até aqui e aprendam o que é a VET Sem Medo para implementar isso, para ter realmente esse cuidado com animais também de, de abrigos, né? Que são tantos. São muitos, né? Essa ideia também de a gente conseguir alcançar outros estados. Hoje, a medicina veterinária, assim, em especialidades aqui em Brasília, é muito grande, né? Só que em interior não é. Então, hoje em dia eu faço muita mentoria para veterinários de outros estados que lá não tem a especialidade. Então, eu direciono eles ao tratamento do paciente com doenças do trato urinário. E aí até uma veterinária de Barreiras, da Bahia,
bem longe daqui, lá não tem hemodiálise, lá não tem nefrologista, eu atendo muitos pacientes de lá. E aí eu falei para ela, por que a gente não faz um curso aí de diálise peritoneal, porque não depende do nefrologista em si, eu consigo direcionar eles lá, não precisa ter uma máquina, né? E juntaram alguns veterinários e a gente vai fazer lá também esse curso de diálise peritoneal. Então a ideia é a gente conseguir chegar em todos os estados ali. Sim, é maravilhoso isso, porque você já tem toda essa expertise, esse manejo, já entende os alunos e quais são ali os principais medos, né? Eu vou repetir esse quais. E quais são ali os principais medos, inseguranças do início? Imagino também, como em outras áreas, quando você chega sem experiência, é uma pessoa mais retraída ou muito jovem também, que é como a maioria das pessoas estão se formando, pode até acontecer uma evasão da profissão depois de ter estudado tanto, né? Isso acontece muito, na verdade. Quando a gente eu vejo lá, né, na faculdade, entram às vezes 60 alunos no meio do curso, né, que são 10 semestres, no meio do curso já tem ali 30 e formam 15. Dos 15, porque na minha turma eu lembro disso, assim, na minha turma formaram 20. Dos 20, 5 atuam. Por que que a gente tem assim, né? Claro, vai ter a seleção de quem quer, quem não quer, mas depois disso, o início da medicina veterinária, ele realmente é cruel, porque não é bem remunerado, trabalham muitas horas, né? Acaba que o médico veterinário, ele faz funções além do que ele deveria, então, um plantão de 12 horas, o médico veterinário, ele é auxiliar, ele é recepcionista, ele é serviços gerais, além de cuidar do paciente. Então, é ali que a gente vê que o recém-formado se frustra e acaba saindo da medicina veterinária. É claro que toda profissão no início é difícil, mas a medicina veterinária realmente no início é cruel. Então, quem consegue passar por isso, fica, mas muitas pessoas desistem ali no início. E pela insegurança também, né, de lidar com o tutor, né? Faz sentido, até porque não vai ser o trato ali só com o animal, né? E essa questão, acredito que emocional, psicológica, pode ser algo também que você inclua, né, nas mentorias, já que tem tanta experiência. Quais são as principais queixas dos recém-formados? Assim, tem muitas, né, mas baixa remuneração, e é uma verdade, né, o médico veterinário, muitas vezes, ele trabalha 12 horas e ganha um plantão de R$ 150, que é uma coisa muito triste. Aqui em Brasília, a gente já está tendo uma grande melhora, assim, na remuneração. Estrutura física do hospital, então, assim, a grande maioria das vezes o médico veterinário, ele faz plantão de 12 horas sozinho, então não tem recepção, não tem auxiliar, não tem segurança, e ele não tem horário de descanso. Então ele trabalha 12 horas sem ter horário de descanso, né? Muitas vezes a gente atende um paciente onde às vezes a gente precisa fazer eutanásia nesse paciente e a gente sai do consultório e já tem que estar com um sorriso no rosto para atender uma outra família, né? Então essa parte emocional e psicológica realmente é uma coisa bem complicada na medicina veterinária, tanto que é uma das profissões que tem mais índice de suicídio também, infelizmente. Nossa, eu não sabia desse É, dado. é muito triste. Até porque você estuda tanto quanto, né, um médico da medicina tradicional aí para humanos, não sei como diferenciar isso, medicina, né? E tamanha dedicação para esse nível de valorização, mas eu acredito que as coisas estão mudando, né, Tuane? Sim, eu até falo para os meus alunos, hoje eu vejo a medicina veterinária em outro nível, né? Então o que vai modificando ao tempo é a sua dedicação também. Então, assim, em 8 anos, 9 anos que eu sou formada, muita coisa mudou em relação à remuneração, né? O médico veterinário hoje em dia ele não é carteira assinada, a gente trabalha como pessoa jurídica, mas a gente consegue fazer nosso horário, né? A gente consegue trabalhar em diversos lugares. E hoje em dia, quem coloca o preço no meu serviço sou eu, né? Então, e como que isso foi mudando? Realmente foi estudo, estudo. Fui estudando por mim mesmo, fui colocando a cara ali, né? Todo mundo, como você falou, precisa ser visto. Então, quando a gente vai sendo visto, a gente vai sendo indicado para outros lugares. Hoje em dia, eu não consigo atender toda a região de Brasília por falta de tempo mesmo, mas eu estou formando alunos, né? E eu dou aula em pós-graduação de nefrologia também, então os meus alunos que estão virando nefrologistas já vou indicando. E a medicina veterinária é indicação. Então, hoje a remuneração é melhor, a gente ganha muitas vezes por hora, por paciente, né? Então é uma coisa que
graças a Deus, a gente está conseguindo melhorar, mas é aos poucos. E como é que você está conseguindo equilibrar todos esses chapéus aí entre docência, atuação Uhum. clínica, né, mais o empreender em novos cursos? E ainda sou mãe. É mesmo? Ainda tenho 2 menininhos. E mais pet? E claro, né, se não tiver na casa do veterinário pelo menos uns 5 animais, eu não gosto muito de ficar parada, né, então assim, a minha cabeça tem que estar sempre muito ocupada. Então, às vezes me chamam para fazer uma nova coisa, uma nova ideia, e eu topo mesmo sem ter tempo, né, a gente vai conseguir. E a gente vai se desdobrando mesmo, né. É assim que eu consegui também melhorar em relação à medicina veterinária. Então, eu gosto de estar em vários lugares. Por exemplo, eu poderia ser só professora e não atender mais, só que eu amo estar dentro do consultório e eu amo ser professora. Então, a gente vai juntando isso daí, né? Na verdade, eu sou professora de graduação, mas logo quis também entrar na pós-graduação como professora, e aí veio a ideia também de empreender alcançando ali de forma digital mais pessoas. Então a gente vai encaixando, não tem muito tempo não. Hoje em dia eu prezo pelo meu final de semana, mas emergência também não tem hora. Então eu vivo no final de semana fazendo hemodiálise, atendendo alguns pacientes, mas a gente vai conseguindo. Essa semana, próxima semana, eu falei que vou tirar pelo menos uma semaninha de férias para descansar um pouquinho com as crianças. Tem que ficar. E a gente falou no avanço da medicina, né, desses padrões do que era e do que está hoje. Avançou também a mentalidade do tutor? Você hoje lida com um tutor diferente? A gente tem vários, né, tipos de tutores, né? E também a gente tem vários, eu já atendi em várias regiões. Hoje, os locais que eu atendo são tutores que são mais instruídos, né? Então eles entendem, eles pesquisam antes de chegar. Eu atendo muito tutor que é médico, então eles já estão ali na área, eles questionam e, na verdade, discutem se é parecido com a medicina humana também, e sim, o cão e o gato eles são muito parecidos, uma coisinha ou outra a gente tem de diferença, são as mesmas doenças praticamente que tem também, só que hoje o tutor ele está muito mais ligado à saúde do pet dele, então antigamente a gente via que o tutor só levava o paciente no hospital veterinário quando ele estava muito doente, hoje não, a gente tem campanhas preventivas, então eles levam de forma preventiva para acompanhamento. Se o paciente tem alguma doença diagnosticada, eles voltam em acompanhamento. Então, hoje eles estão muito ligados. Depois da pandemia, que o tutor ficou muito próximo ao animal, porque ficou muito tempo dentro de casa, eu vi que quando acabou a pandemia, eles continuaram dando essa importância, né? Então, qualquer coisa que o animal apresenta de diferente, hoje em dia eles trazem. E eles investem também na saúde deles. Tanto que antigamente não era uma realidade para a gente fazer um procedimento como hemodiálise, que é um procedimento caro. Hoje em dia, os tutores investem, porque eles querem que o pet deles vivam por mais tempo também. E pensando nessa evolução, né, enquanto você estava falando, a gente pensa em bicho, é só vacina, né? Então, a medicina veterinária vai muito além de vacina. Na sua percepção, para que a gente tenha realmente uma prevenção, um cuidado com esse pet, como periodicamente teria que ser? Como, por exemplo, tem algum médico que eu tenho que visitar, alguma especialidade que eu possa prevenir? Porque também a gente pensar que prevenir é bem melhor do que remediar e às vezes o custo vai ser muito menor se você conseguir identificar qualquer coisa previamente. Teria assim esse check-up, onde eu vou, como fazer, o que que você indica? Exatamente. Existem doenças que a gente consegue prevenir com muito pouco. E se o animal ficar doente, além de um risco grande de vida, ele também o tutor também vai gastar muito mais mesmo. Então, assim, o básico de preventivo para esse animal é vacinação periódica anual, controle de ectoparasitas, pulga, carrapato e mosquito. A gente vive em Brasília, que é uma região muito endêmica para a leishmaniose. Então, além de pulga, carrapato, mosquito é muito importante. Vermifugação. Esse o pilar de todos os anos. Além disso, uma boa alimentação, né? E momentos de bem-estar do animal. Então, assim, não é só fornecer o alimento
e essas medidas preventivas, mas passeios, brincadeiras, isso faz parte do bem-estar desse animal. O ideal é que o paciente seja avaliado pelo menos anualmente, um paciente saudável anualmente. Se pacientes com doenças prévias, aí depende de qual é a doença, mas tem pacientes cardiopatas que precisam de avaliação a cada 4 meses, os nefropatas precisam, dependendo do estágio da doença também, precisam de avaliações a cada 3, 4, 5, 6 meses, então depende de qual é a doença que ele tem. E a avaliação, se for uma doença específica, no especializado, né, no especialista, se for uma doença geral, clínico geral, ou se for, na verdade, um paciente saudável preventivo, no clínico geral mesmo. A vacina para cães e gatos, porque não tem vacina para pássaro, né? Até tem. É? Eu não posso falar muito sobre isso porque não é minha área, mas tem vacina para aves, tem vacina para animais silvestres, suínos, né? Hoje em dia a gente tem aqueles porquinhos que vivem, que são pets, né? Então tem também para bovinos, equídeos, então cavalos, né? Então tem vacina para todo Mas mundo. eu digo que o que talvez alguém possa ter é coelho em casa. Coelho também tem medidas preventivas. Aí eu não posso falar muito. Aí depois a gente pode até falar sobre um veterinário de selvagens e silvestres aqui para vocês. Mas tem, todos os pets têm medidas preventivas e a saúde dos nossos pets está relacionada à nossa saúde, porque realmente tem muitas doenças que os animais carregam que podem ser passados para os seres humanos. Mas isso quer dizer que a gente tem que viver longe dos pets? Não, na verdade, que a gente precisa cuidar, exatamente. E as vacinas que eram esse ponto do que é mais comum, né? Do pet comum, que é cachorro e gato, elas são as mesmas? São semelhantes ou são diferentes? Os cães e os gatos, eles têm doenças preventivas diferentes, né? Então a gente, para cães, tem algumas doenças mais importantes, mas geralmente são doenças bacterianas e virais, né? Entra principal, assim, cinomose, parvovirose, adenovirose e raiva. E nos gatos tem algumas outras doenças que não são as mesmas dos cães, mas panleucopenia felina, herpes vírus e calicivírus e raiva também. Aí já aproveitando para incentivar a vacinação desses animais, né? A gente tinha uma doença que era raiva aqui no Brasil, mas principalmente no Distrito Federal, que não tinha há décadas, né? E nos últimos anos ela voltou a aparecer, que é a raiva, uma zoonose, totalmente fatal, né? Então, 100% dos casos, o paciente vem a óbito, tanto cães como seres humanos, cães, gatos e seres humanos. E nessa semana a gente teve 2 casos de morcegos contaminados na região de Planaltina e Sobradinho. Se temos morcegos contaminados, se os cães e os gatos não estiverem vacinados, também coloca todo mundo em risco. Então, é um incentivo aí para atualizar a caderneta de vacinação de todos os cães e gatos. E raiva é anual? Anual. E essas outras também são anuais. E para quem não tem condição, existem locais ou o governo oferece? Como que funciona essa questão? A campanha antirrábica, né, que é uma zoonose, o governo oferece. Eles têm campanhas a cada 6 meses nas regiões administrativas, né, e no centro de Brasília, mas se você perdeu essa campanha, o tempo da campanha, nas zoonoses, eles fazem a vacinação antirrábica também. Gratuitamente. Gratuitamente. Ou seja, não há motivo, porque você não só se protege, você me protege, nós nos protegemos. Exatamente. Isso é importante, Isso né? mesmo. Zoonose fica... A zoonose fica ali perto do setor militar? Sim. Urbano ali. Perto de hospitais veterinários que tem ali, né, do bombeiro. Uhum. Então, muito, muito bom saber. Olhando para a nefrologia, você falou assim, não temos ainda a questão do transplante, né? Uhum. Mas você que está à frente aí, sempre pesquisando, procurando, tem alguma inovação, algo que você acredite que está vindo por aí, ou que inovações estão vindo, assim como na medicina, né, para humanos a gente já tem tanta coisa, né, acontecendo de novo. A medicina veterinária está bem próxima, assim, claro, a gente ainda tem muito que crescer para chegar perto da medicina humana, mas coisas que eu nunca pensei que a gente viria, né? Hoje a gente tem cirurgias feitas por vídeo, né? Então não precisa mais de uma cirurgia aberta, a gente tem muitas cirurgias por vídeo. A gente tem implantação de dispositivos urinários que há 4 ou 5 anos não existia na medicina veterinária. Então, o ureter, ele é um órgão de transporte da urina do rim para a bexiga. A urina é produzida no rim, ele desce pelo ureter e chega na bexiga. Só que o ureter ele é muito fininho.
E se uma pedrinha cai ali, obstrui o fluxo urinário, destrói o rim. Há um tempo atrás, a gente tinha que remover o rim desse paciente. Hoje em dia, a gente tem cirurgias, que a gente chama de microcirurgias, feitas com o microscópio, onde consegue abrir o ureter, remover essa pedrinha, colocar um dispositivo que chama duplo J, que na medicina humana é usado. E a gente também tem um desvio urinário que faz um ureter artificial ali também, fazendo com que o fluxo urinário seja reestabelecido. Coisas que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não via. Então, a gente só tem evoluído, assim, e eu espero que nos próximos anos ainda tenham muito mais outras coisas pra E gente. que os outros veterinários que venham aqui tragam bastante novidades com relação aos outros sistemas também, né? Com relação à visão, por exemplo. Exatamente. A única doença que eu me lembro bem, assim, é de você saber que tem ou cachorrinho que não anda, que é algo mais visível, Uhum. câncer que está muito. Sim, também temos bastante. Assim, a gente tem tanta coisa de inovação na medicina veterinária. Hoje em dia, um cão pode colocar um marca-passo no Era isso coração. que eu ia falar. Então, a cardiologia também é uma área sensacional. A gente tem, hoje em dia, UTI veterinário, a gente tem ambulância veterinária, onde busca um paciente de um hospital e leva para o outro. Então, a gente tem médicos intensivistas que ficam dentro da UTI. A gente tem tanta coisa assim inovadora, né? Há pouco tempo atrás aqui em Brasília a gente não tinha exames de imagem tão fidedignos assim. Tomografia, ressonância magnética a gente também tem hoje em dia. Então a medicina veterinária cresceu e está crescendo muito. Maravilha. Eu quero uma mensagem final, na verdade, 2. Eu sei que está maravilhoso, mas você vai voltar e vai me prometer que vai trazer bastante veterinários, incentivá-los aí, porque é importante. A gente tem esse canal e só assim a gente informa, né, se valoriza e valoriza também a profissão, né? E eu quero que você fale com os tutores uma mensagem para eles e uma mensagem também para esse jovem que talvez tenha ouvido que a medicina veterinária dessa forma, tenha ouvido só esse lado ruim, que eu Uhum. também acredito que quando a gente quer e a gente busca, a gente se especializa. No dia que eu vi a Bárbara aqui trazendo aquele aparelho, né, de ultrassonografia, falei, gente, que legal. Uhum. E faz o corre dela o dia inteiro num valor muito legal. Então tem muita gente, em toda a profissão vai ter quem se destaque, quem viva muito bem, que normalmente é quem estuda, quem se especializa e corre atrás, né? Exatamente. Assim, para quem os jovens que pensam em fazer medicina veterinária ou os que já formaram ali e está se sentindo um pouco frustrados, o que eu digo para vocês, início da profissão sempre é difícil, nunca é fácil, a gente sempre começa por baixo, mas o principal é a gente ter metas e saber aonde a gente quer chegar. Um profissional que não sabe aonde quer chegar, qualquer coisa vai agradando ou desagradando. Mas se você souber aonde você quer chegar, mesmo que tenham caminhos ali no meio que nos desviem um pouco, a gente tem o objetivo de chegar ali, ganhar tanto, trabalhar em tal lugar, em horário comercial, né? Então, desde o início, eu tentei fazer isso. Eu coloquei, eu quero chegar nesse lugar, trabalhar nesse hospital, nesse horário, com pessoas terem estruturas, né? Hoje em dia os alunos falam, professora, para você tá bom, você trabalha no hospital com muita estrutura, mas eu não trabalhei ali sempre. Eu vim lá do hospital com pouca estrutura, mas sempre sabendo aonde eu queria chegar. E qual é o caminho disso tudo? Estudo, basicamente estudo, especialização e não ter medo, é ter coragem de enfrentar todos esses desafios que a gente tem ao longo da vida profissional. Se perguntarem para mim da medicina veterinária, eu só tenho coisas boas a falar, na verdade. Eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho um orgulho muito grande dos pacientes que eu atendo, das famílias que eu acolho. E a medicina veterinária, apesar de difícil, ela é muito bonita, né? Então, nossa função ali, tanto com os nossos pacientes, com a família também, é de acolhimento, e nem sempre vai ser, o final vai ser feliz, mas que a gente lutou por aquilo, né? Então é isso que eu quero deixar para quem pensa ser médico veterinário. Para os tutores, hoje eu coloco para vocês a importância, né, do paciente ir ao veterinário periodicamente, né? Então, a medicina veterinária, como a gente conversou aqui nesse tempo todo, é uma medicina em ascensão.
muito importante na verdade, não quando os animais estão doentes. Na verdade, nosso maior objetivo é a medicina preventiva. Se a gente fizer a medicina preventiva, que é uma coisa que não acontece muito na medicina veterinária, porque os tutores levam quando o paciente já está doente, mas se a gente fizer a medicina preventiva, o básico, a gente evita muitas doenças, muitas doenças. E além de evitar um desfecho ruim, a gente também diminui o custo. Então, se vocês precisarem de alguma coisa também, eu estou aqui para orientar. Tuane, eu tenho uma última pergunta, porque como eu tenho entrevistado, né, inúmeros profissionais da área da saúde, tem outro profissional da área da saúde além do médico veterinário? Como, por exemplo, nós temos fisioterapeutas na medicina para humanos, Uhum. psicólogos, enfermeiros estetas, biomédicos, quem mais que está faltando aqui? Psicoterapeutas, enfim, Uhum. muitas outras áreas de outra saúde, Dessa. saúde mental, Uhum. né, da estética, enfim. Tem? Na medicina veterinária, quer dizer, na medicina veterinária a gente abrange grande parte dessas especializações. Então, assim, na medicina humana é médico e o fisioterapeuta, né? Então, são duas graduações diferentes. Na medicina veterinária, nós temos o fisioterapeuta veterinário, mas ele é médico veterinário, ele se forma como médico veterinário e se profissionaliza e especializa na fisioterapia. As doenças mentais, né, na verdade, a gente não tem ainda na medicina veterinária porque nossos pacientes não falam, mas é uma coisa que está sendo estudada, uma forma de conseguir examinar, na verdade, entender, né? Na medicina veterinária, você forma como médico veterinário, mas você consegue atuar nessas sub-áreas ali, mas tudo é médico veterinário, por exemplo. O biomédico, a gente não tem biomédico veterinário, mas o biomédico pode trabalhar em hospital veterinário, no laboratório de patologia clínica. Nós temos um médico veterinário especializado em patologia clínica, que é laboratório, exames de laboratório, né? Nós não temos enfermeiros veterinários regulamentados. A gente tem auxiliares veterinários que fazem cursos técnicos, né? Mas eles não é uma graduação em si, então não pode ser chamado como uma profissão legalizada, por exemplo. Agora que estão né, nesse mesmo ecossistema, tem treinadores, né? Essas pessoas que fazem. Ai, gente, como é que é o É tipo nome? adestramento que você está falando. Isso. Isso. Aí a gente tem os profissionais que trabalham diretamente com a gente, né? Então, tem sim os adestradores, e nós temos na medicina veterinária os médicos veterinários comportamentalistas, né? Então, eles trabalham na especialização comportamental desses animais também. Então, e a gente tem vários profissionais que acabam trabalhando junto com a gente, né? Hoje também tem o médico veterinário nutrólogo, então nós Eu ia temos falar os da nutrólogos. nutrição agora, nesse momento, porque quando a gente fala em humano é dormir, comer bem e atividade física. E essa premissa eu imagino que seja também Sim, semelhante. exatamente. Antes a gente falava que o animal gordinho era bonitinho, hoje a gente sabe que a obesidade diminui muito a expectativa dos nossos pets. Hoje, dentro da medicina veterinária também, veio, né, com as gerações passando agora não posso falar moda, porque também é até legal, mas da alimentação natural para cães e gatos, então estão tirando a ração e estão colocando a alimentação natural. Pode ser feito? Pode ser feito, desde que seja calculado e balanceado para a espécie por um nutrólogo veterinário, e não pela cabeça de ninguém, não por sites que a gente tem aí na internet, né? Porque a gente tem ali é como o nosso nutricionista, a sua dieta não é a minha dieta, né? Então a gente, apesar da mesma espécie, a gente precisa balancear especificamente para o paciente, né? Individualmente. E atividade física? Atividade física sempre indicado, né? Aí a gente tem que ter cuidado com algumas raças, né? A gente tem aquelas raças braquicefálicas que são narizinho achatadinho, que não respiram muito bem. Então eles não podem sair correndo por aí junto com o tutor que gosta de fazer maratona, né? Mas é indicado, sim, brincadeiras com bolinha, natação, correr ou fazer caminhadas com o tutor diariamente. Mas, antes disso, veja a idade desse animal, se ele não tem doenças articulares também, porque eles não falam, ai, tá doendo meu joelho. Eles
acabam entrando em exaustão por causa disso, né? Mas controle de peso é muito importante, então as atividades físicas com controle de peso e alimentação. Acabei de me lembrar, prometo que vou acabar. Da Millie, né? Uma das instruções, inclusive, para a raça, é que ela não podia ficar subindo e descendo escada, porque o quadril, então, o veterinário, ele tem muito a te falar sobre o seu, né, animal. Inclusive, a última pergunta, prometo: gato tem que tomar banho? Não, os gatos não precisam tomar banho. Na verdade, se você perguntar até se o cachorro precisa tomar banho de forma geral, não. Isso é bom pra gente, né? Porque o cachorro tá muito perto da gente, a gente gosta de ter o animal cheirosinho. Cheirosinho. Mas os gatos não precisam tomar banho, eles se limpam, eles são muito higiênicos, eles fazem a autolimpeza mesmo, né? Eles não precisam cortar unhas, porque as unhas deles são um modo de defesa, né? Então a gente, eu quero cortar porque ele tá estragando o meu sofá. Não façam isso, deem arranhadores, né? Estimulem com que eles consigam arranhar ali e afiar as unhas dele em locais específicos, mas a gente não pode realmente cortar, porque é assim que eles se defendem, é assim que eles conseguem escalar, né? Então a gente acaba tirando, na verdade, instintos da própria espécie. O cão, aí você perguntar, e o cão precisa tomar banho? De forma geral também não, mas aí nós temos os cães de pelo longo, onde precisa, né, ter esse cuidado, já que a gente tem raças de pelo longo, a gente tem que ter o cuidado com o pelo desse animal, e aí hoje em dia a gente tem, né, até spa para cão, para, né, hidratação do pelo, e é importante escovação, principalmente, né, para a gente tirar aqueles pelos mortos, evitar que formem ali Aqueles nozinhos, bons. né, de pelo, mas de forma geral não precisaria tomar banho. Os banhos periódicos que a gente gosta de dar nos animais acabam acabando com a microbiota deles, né, que são as bactérias que vivem na pele, e a gente gosta muito de coisa com cheiro. E lembrando que o olfato desses animais é muito forte. Então a gente passa perfume neles, esses animais espirram sem parar, acabam tendo doenças respiratórias, porque é muito mais apurado que o nosso. Então, quem gosta do animal cheirosinho é a gente, mas cachorro tem cheiro de cachorro, gato tem cheiro de gato mesmo. Entendi. Ficou claro agora. Obrigada, foi excelente. Obrigada Obrigada a você pelo mesmo, viu, convite. Tuane? E eu fecho a porta de mais um consultório e aguardo vocês no próximo consultório aberto.